No dia do aniversário da minha mãe, meus pais me isolaram junto com meu marido e filho, nos fizeram sentar em uma mesa distante da principal e ainda nos serviram comida fria, enquanto minha irmã e seu marido estavam sentados na mesa principal comendo do melhor. Foi então que meu marido se levantou e revelou um segredo que acabaria com aquele aniversário. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. A noite estava quente, e a casa dos meus pais exalava o cheiro do bolo de aniversário da minha mãe. Sempre gostei dessas reuniões de família, ou pelo menos gostava quando era criança. Com o tempo, percebi que havia um favoritismo claro na casa dos meus pais. Minha irmã sempre foi a filha exemplar aos olhos deles, e o marido dela, o genro perfeito. Eu e meu marido, Lázaro, sempre fomos deixados de lado. Mas naquela noite, algo aconteceria que mudaria tudo para sempre. Chegamos pontualmente, trazendo um presente cuidadosamente escolhido para minha mãe. Nosso filho, Miguel, segurava a mão do pai animado, enquanto eu carregava um bolo de chocolate feito com carinho. Meu marido tinha um olhar atento, sempre percebendo detalhes que eu tentava ignorar. Assim que atravessamos a porta, a atmosfera estava carregada. Meus pais nos cumprimentaram com frieza, e logo em seguida, minha irmã, Juliana, e o marido dela, Gustavo, chegaram. A diferença no tratamento era gritante. Minha mãe abriu um sorriso radiante e os recebeu com um calor que nunca teve para comigo. Meu pai apertou a mão de Gustavo como se ele fosse um rei. Enquanto isso, nos indicaram uma mesa no canto da sala. Pequena, sem nenhum enfeite especial, apenas pratos comuns e talheres de segunda linha. Era como se tivéssemos sido isolados da festa. O jantar foi servido, e logo percebi a diferença entre as refeições. Para a mesa principal, um banquete impecável, carne no ponto certo, acompanhamentos fomegantes e bem servidos. Para nós, comida fria, pratos mal preparados, como se tivéssemos pego sobras. Lázaro notou e entrelaçou sua mão na minha, num gesto de apoio. Eu senti a humilhação correndo pelas veias, mas fingi que nada acontecia. Nosso filho, Miguel, olhava para outra mesa com olhos curiosos, mas eu fazia de tudo para distraí-lo. As risadas na mesa principal eram altas, e as trocas de olhares entre meus pais, minha irmã e o marido dela eram constantes. Eles sempre foram assim, deixando claro que nós nunca seríamos prioridade. Meu marido, porém, observava tudo em silêncio, como se aguardasse o momento certo para agir. O ponto de ruptura veio quando minha mãe cortou o bolo. Todos receberam uma generosa fatia, menos Miguel. Ele olhou para mim esperando que alguém o chamasse para receber um pedaço. Minha mãe sequer o olhou. Minha irmã riu baixinho e murmurou algo para Gustavo. Meu sangue ferveu, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Lázaro se levantou. O silêncio se espalhou pela sala. Meu marido limpou a garganta e, com um tom de voz firme, olhou diretamente para meus pais. Todos os olhos estavam nele. Já que essa família adora segredos e prioridades, acho que é a hora de revelar uma verdade que todos precisam saber. A tensão se instalou no ar. Minha irmã largou o garfo. Meu pai franziu a testa. Minha mãe segurou a faca do bolo com mais força. Do que você está falando, Lázaro? Perguntou meu pai, num tom de advertência. Estou falando da verdade sobre Gustavo. A verdade que vocês se recusam a enxergar. A sala ficou muda. Eu sentia meu coração batendo acelerado. A partir daquele momento, tudo mudaria. O silêncio que se seguiu à declaração de Lázaro era quase ensurdecedor. Os olhares se voltaram para ele, que se mantinha de pé, firme, como se estivesse prestes a explodir uma bomba em meio àquela ceia envenenada. Meu pai franziu o senho, minha mãe manteve as mãos pousadas sobre a mesa, enquanto Juliana e Gustavo trocavam olhares aflitos. Você só pode estar brincando, Lázaro, disse minha irmã, tentando parecer despreocupada. Não temos segredos aqui. Meu marido soltou um riso seco. Ah, mas tem. E eu acho que seus pais merecem saber a verdade sobre quem você escolheu para ser seu marido. O ar ficou pesado.
Eu podia sentir a tensão pairando, como uma nuvem prestes a despejar uma tempestade sobre todos nós. O que você quer dizer com isso? Meu pai perguntou, sua voz carregada de uma mistura de irritação e receio. Lázaro puxou uma cadeira e sentou-se, cruzando os braços sobre a mesa. Seu olhar perfurava Gustavo, que agora desviava os olhos, inquieto. Antes de falar, eu só quero que vocês saibam que eu tentei evitar esse momento. Mas depois de anos vendo minha esposa ser tratada como cidadã de segunda classe dentro da própria família, e agora, vendo meu filho ser ignorado de maneira tão cruel, não dá mais para ficar calado. Minha mãe respirou fundo, apertando os lábios. Juliana rolou os olhos, impaciente. Anda logo com isso, Lázaro. Se tem algo para dizer, diga de uma vez, Gustavo retrucou, tentando recuperar sua pose de superioridade. Certo. Eu fiz algumas pesquisas. Não precisei ir muito longe para descobrir que Gustavo tem um passado que ele esconde muito bem. Vocês sabiam que ele já foi casado antes? Lázaro deixou a pergunta no ar, observando a reação de todos. Minha mãe piscou rápido, meu pai franziu ainda mais a testa, e minha irmã ficou pálida por um instante antes de se recompor. E o que tem isso? Ela disse, tentando parecer despreocupada. Muita gente se divorcia hoje em dia. Sim, mas a questão não é essa. O problema é o motivo do divórcio. Lázaro se inclinou para frente. O motivo pelo qual a primeira esposa de Gustavo se separou dele foi porque ele estava afundado em dívidas. Ele enganou a própria mulher, pegou o dinheiro dela e a deixou sem nada. E agora, aqui está ele, sendo tratado como o genro perfeito. Vocês não acham curioso? O silêncio foi cortado pelo barulho do garfo de minha mãe caindo no prato. Gustavo engoliu seco, e Juliana segurou sua mão com força. Isso é mentira. Minha irmã praticamente gritou. Gustavo nunca faria algo assim. Eu tenho provas, Lázaro respondeu calmamente, tirando do bolso algumas folhas impressas e colocando sobre a mesa. Aqui estão os registros do processo de divórcio. Ele foi acusado de fraude conjugal. Claro, ele conseguiu se safar legalmente, mas a história está toda aqui. Minha mãe pegou os papéis com mãos trêmulas, enquanto meu pai lia por cima do ombro dela. O rosto dele se tornou uma máscara de incredulidade. Isso não pode ser verdade, meu pai murmurou. Gustavo, que sempre teve um ar de segurança, agora estava sem palavras. Você pode tentar negar o quanto quiser, Gustavo, mas os fatos estão aqui, Lázaro continuou. E agora eu pergunto para vocês, meus queridos sogros, é esse o homem que vocês idolatram? O homem que sempre teve prioridade sobre mim e minha esposa? Enquanto a sua filha mais velha, aquela que sempre foi deixada de lado, continuava sendo humilhada dentro da própria família? O silêncio era esmagador. Meu coração batia acelerado. Por anos, eu aceitei essa diferença de tratamento, engolindo a indiferença dos meus pais. Mas agora, ali, vendo suas expressões confusas, talvez pela primeira vez percebendo a verdade, senti um lampejo de esperança. Talvez essa noite marcasse uma virada. Talvez, finalmente, as coisas mudassem. O silêncio que dominou a sala após a revelação de Lázaro era um peso quase insuportável. Meus pais ainda seguravam os documentos, os olhos percorrendo as linhas como se pudessem encontrar um erro, algo que desmentisse tudo. Minha irmã se encolheu ao lado de Gustavo, que agora parecia um homem encurralado. Ele tamborilava os dedos na mesa, evitando nossos olhares. Isso é uma armação, Juliana rompeu o silêncio, sua voz tremendo mais do que ela gostaria de admitir. É tudo inveja porque vocês nunca foram prioridade aqui. Vocês sempre odiaram que eu e Gustavo somos mais bem-sucedidos. Lázaro riu baixo, balançando a cabeça. Bem-sucedidos? Você realmente acredita nisso, Juliana? Acredita que seu marido construiu essa imagem sem pisar em cima de ninguém? Sem usar outras pessoas para se beneficiar? Meu pai olhou para Gustavo, os olhos antes cheios de admiração agora carregados de dúvida. Minha mãe, por sua vez, segurava os papéis como se fossem veneno, incapaz de encarar qualquer um de nós. Gustavo, diga alguma coisa.
Minha irmã exigiu, apertando o braço do marido. Ele pigarreou, tentou recompor sua expressão confiante, mas a tensão em sua mandíbula o denunciava. Isso foi um mal-entendido do passado, ele disse, finalmente. Um erro que já foi resolvido. Resolvido? Perguntei, incapaz de conter a indignação. Então você admite que enganou sua ex-mulher? Gustavo me olhou com um brilho furioso nos olhos, mas se conteve. Eu não vou discutir isso. Claro que não, Lázaro cruzou os braços. Porque não há nada a discutir. Os fatos falam por si só. Minha mãe, finalmente, se manifestou, sua voz saindo baixa e hesitante. Isso não muda nada. Gustavo sempre foi um bom marido para Juliana. Ele nos respeita. Nós o conhecemos, e nunca vimos nada de errado. Eu quase ri da ironia. E isso é suficiente para ignorar tudo? Vocês não enxergam o quanto sempre colocaram ele e minha irmã acima de mim, do meu marido, do seu neto? Nem quando meu filho foi ignorado na hora do bolo, vocês pararam para pensar no que estavam fazendo. Minha voz se ergueu sem que eu percebesse, e Miguel me olhou assustado. Respirei fundo, tentando me controlar. Mas a dor reprimida de anos estava saindo de mim como um vendaval. Meu pai passou a mão no rosto, suspirando. Você está exagerando, filha. Sempre fomos uma família, não, pai. Sempre foram vocês 4. E eu e minha família, do lado de fora. Juliana bufou, impaciente. Ai, chega! Isso tudo é uma tentativa patética de fazer drama. Vocês não foram isolados, foi apenas um erro. E esse ataque ao Gustavo é puro despeito. Vocês nunca engoliram que ele sempre foi mais querido aqui. Lázaro se inclinou sobre a mesa, seu olhar fixo em minha irmã. Mais querido? Ou mais conveniente? Porque para mim, parece que vocês apenas escolheram ignorar a verdade, contanto que lhes fosse cômodo. Minha irmã se calou, mordendo o lábio. Meus pais estavam sem palavras. O jantar, que deveria ser uma celebração, agora era um campo de batalha. Gustavo, visivelmente desconfortável, se levantou. Vamos embora, Juliana. Mas, pela primeira vez, minha irmã hesitou. Seu olhar percorreu meus pais, que estavam paralisados na cadeira. Era como se, pela primeira vez, ela sentisse que talvez a proteção deles não fosse mais tão inabalável. Vocês vão deixar isso acontecer? Juliana perguntou para eles, sua voz menos firme do que antes. Minha mãe olhou para Gustavo, depois para mim, e finalmente para meu pai, que não respondeu. A rachadura que Lázaro abriu agora estava se alastrando. E eu sabia que era apenas o começo. O peso da verdade pairava sobre todos nós como uma nuvem carregada prestes a desabar em tempestade. Juliana ainda esperava uma resposta de meus pais, mas eles permaneciam calados. Meu pai tamborilava os dedos na mesa, o olhar fixo nos papéis com as provas das fraudes de Gustavo. Minha mãe, por outro lado, desviava o olhar, parecendo incapaz de encarar qualquer um de nós. Vocês vão ficar calados? Juliana insistiu, sua voz carregada de desespero mal disfarçado. Gustavo sempre esteve ao lado de vocês. Não é agora que vão se virar contra ele, certo? Meu pai soltou um longo suspiro e, finalmente, ergueu o olhar para ela. Eu não sei o que pensar, Juliana, ele disse, sua voz mais fraca do que eu jamais ouvirá. Isso são só papéis. Mas se forem verdade? Claro que não são. Gustavo interveio, sua voz transbordando irritação. Isso é uma armação ridícula. Lázaro cruzou os braços e inclinou a cabeça, o olhar afiado como uma navalha. Então processe as pessoas que registraram essas informações. Ou melhor, vamos ligar para sua ex-mulher agora e perguntar se ela confirma. Gustavo empalideceu por um breve momento, mas logo sua expressão se fechou em raiva contida. Eu não tenho que provar nada para vocês. Exato. Porque a verdade já está à mostra, respondi, me sentindo pela primeira vez em anos em uma posição de igualdade naquela casa. Vocês passaram a vida inteira me colocando de lado.
Meus pais sempre preferiram minha irmã, sempre deram mais espaço para ela, para o casamento dela, e agora olhem para o que isso os trouxe. Minha mãe fechou os olhos, como se não quisesse ouvir. Meu pai pareceu encolher na cadeira. Juliana olhava de um para o outro, sem saber a quem recorrer. Isso é culpa sua. Ela disparou contra mim, seus olhos faiscando ódio. Você sempre quis me prejudicar. Sempre quis que eu fosse a errada. Revirei os olhos. Eu já esperava por aquilo. Eu não precisei fazer nada, Juliana. Gustavo se destruiu sozinho. Você que escolheu passar a vida toda fechando os olhos. Ela se levantou tão rápido que a cadeira arrastou no chão com um barulho agudo. Isso é um absurdo. Vamos embora, Gustavo. Mas Gustavo não se moveu. Ele olhava para meus pais, aguardando alguma reação. Algum sinal de apoio. Algo que confirmasse que ele ainda era bem-vindo naquela casa. Mas eles não disseram nada. O silêncio foi a confirmação que ele não queria ouvir. Ele se levantou, ajeitando o paletó. Seus olhos passaram por mim e por Lázaro com um desprezo silencioso. Isso ainda não acabou. Para você, talvez não. Para nós, sim, Lázaro respondeu sem hesitação. Juliana puxou Gustavo pelo braço e, sem dizer mais nada, saiu apressada da casa. O som da porta batendo ecoou pela sala, deixando apenas um vazio estranho. Meu pai passou a mão no rosto, visivelmente abatido. Eu não sei o que dizer. Minha mãe olhou para mim, e pela primeira vez, havia uma sombra de arrependimento em seus olhos. Não sei como as coisas chegaram a esse ponto. Soltei um riso amargo. Vocês chegaram a esse ponto porque nunca quiseram ver. Porque sempre nos colocaram como segunda opção. Meu pai me olhou, seus olhos refletindo um misto de culpa e confusão. E agora? O que fazemos agora? Eu respirei fundo, pegando na mão de Lázaro e olhando para meu filho, que observava tudo sem entender direito. Agora, vocês têm que decidir se ainda querem ser parte da nossa família ou se continuarão vivendo para uma mentira. O jantar tinha acabado. Mas a nossa história estava apenas começando a se reescrever. A tensão da noite do jantar ainda pairava sobre todos nós, mas o impacto real da revelação de Lázaro só começaria a se desdobrar no dia seguinte. Meus pais passaram a noite em silêncio, recusando-se a falar sobre o assunto. No entanto, pela manhã, quando o telefone tocou insistentemente, a verdade que eles tanto tentaram ignorar finalmente explodiu diante deles. Era o gerente do banco. Minha mãe atendeu, e em segundos, seu rosto perdeu toda a cor. Ela colocou a chamada no viva voz, e meu pai ouviu tudo. Senhora, ligamos para informar que os boletos e empréstimos registrados no nome do senhor e da senhora estão atrasados há meses. Como sabem, as dívidas adquiridas têm juros acumulativos, e agora estão alcançando um valor considerável. Queremos saber como pretendem proceder com o pagamento. Como assim? Meu pai perguntou, sua voz trêmula. Nós nunca pegamos empréstimos. Todos estão em seus nomes, o gerente confirmou. Alguns datam de 3 anos atrás e foram renovados várias vezes. Meu pai olhou para minha mãe, confuso e desesperado. Isso é um erro. Ela exclamou. Nunca fizemos esses empréstimos. Mas, ao pedirem mais detalhes, o choque os atingiu em cheio. Os primeiros foram assinados por seu genro, o Sr. Gustavo, com uma procuração registrada em cartório. O silêncio foi esmagador. Minha mãe levou a mão ao peito, cambaleando para trás como se tivesse levado um soco. Meu pai apertou os punhos, a expressão endurecendo conforme a ficha caía. Gustavo, aquele que eles tanto protegeram, havia usado seus nomes para contrair dívidas sem que soubessem. E agora, estavam afundados nelas. Juliana chegou pouco depois, chamada por minha mãe. O desespero já estava estampado em seu rosto quando entrou. Isso é mentira. O banco não mente, Juliana. Meu pai explodiu, batendo na mesa. Ele usou nossos nomes para se beneficiar e nos afundou em dívidas. Ela olhou de um lado para o outro, buscando desesperadamente uma saída.
Eu não sabia. Ela olhou para minha mãe. Vocês têm que acreditar em mim. Eu não sabia de nada. E se soubesse, faria alguma coisa? Meu pai perguntou friamente. Ou teria fingido que nada estava acontecendo, como fez a vida toda? Ela abriu a boca para retrucar, mas se calou. Pela primeira vez, parecia realmente sem palavras. O próprio Gustavo apareceu pouco depois, chamando Juliana pelo telefone. Ela atendeu, colocando no viva voz. A voz dele, antes confiante e cheia de arrogância, agora soava tensa. Juliana, pegue algumas coisas e venha para um hotel. As coisas vão piorar, e precisamos pensar no que fazer. Gustavo, você tem noção do que fez? Minha mãe gritou ao telefone. Você destruiu nossa confiança. Eu não destruí nada. Fiz o que precisava para manter nosso padrão de vida. E, sejamos honestos, vocês sempre me apoiaram. Sempre me trataram como filho. Pensem nisso como uma pequena retribuição. A frieza dele fez minha mãe soluçar. Meu pai, agora vermelho de raiva, apertou o telefone com tanta força que pareceu prestes a jogá-lo contra a parede. Nunca mais apareça aqui, meu pai disse, sua voz tremendo. Você não é mais bem-vindo nesta família. Juliana olhou para os pais, os olhos se enchendo de lágrimas. Pela primeira vez, ela se via sozinha. Não me deixem. Ela implorou. Eu não posso perder tudo isso. Minha mãe hesitou, mas meu pai balançou a cabeça. O choque e a decepção eram grandes demais. Você já fez sua escolha, Juliana. Agora, arque com as consequências. Ela saiu chorando, sem olhar para trás. No mesmo momento, Lázaro me enviou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Já estávamos em casa desde a noite anterior, tentando digerir tudo o que aconteceu. Eu respirei fundo antes de responder. A sensação de alívio por finalmente enxergarmos a verdade misturava-se à tristeza de saber que meus pais tiveram que aprender da pior forma. No entanto, aquele era o primeiro passo para algo novo. Para um recomeço. Os dias seguintes foram um verdadeiro turbilhão. O escândalo das dívidas de Gustavo se espalhou rapidamente pela família e entre conhecidos. Meus pais, antes tão cegos pela preferência por Juliana e seu marido, agora se viam em uma posição humilhante. A vergonha e a culpa os consumiam, mas isso não significava que tudo se resolveria tão facilmente. Juliana tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas eu simplesmente não tinha mais forças para lidar com as desculpas dela. Eu sabia que, mesmo que não tivesse assinado os papéis diretamente, ela havia fechado os olhos para o que Gustavo fazia. O silêncio dela, sua conivência, era tão grave quanto a fraude que ele cometeu. Meus pais finalmente foram até minha casa. Pela primeira vez em anos, chegaram sem avisar, sem a prepotência de sempre, sem a arrogância de quem se acha no controle. Quando abri a porta, vi duas figuras abatidas, cansadas e, acima de tudo, arrependidas. Podemos entrar? Minha mãe perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Assenti e os deixei passar. Lázaro permaneceu ao meu lado, atento a cada detalhe. Meu filho brincava na sala, alheio ao peso da conversa que estava prestes a acontecer. Não sabemos por onde começar, meu pai começou, esfregando as mãos, um gesto que nunca vi nele antes. Ele sempre foi o homem que impunha autoridade, que nunca hesitava. Agora, parecia um velho inseguro. Comecem assumindo que erraram, respondi, minha voz firme. Que nos colocaram de lado, que priorizaram Juliana, que nos trataram como se fossemos menos. Minha mãe fechou os olhos, como se cada palavra fosse um golpe. Mas ela não negou. Pela primeira vez, não tentou se justificar. Nós erramos, ela admitiu. Eu não sei explicar. Sempre achamos que Juliana precisava mais da gente. Que você tinha sua vida resolvida, um marido que te apoiava, um filho lindo. Mas agora percebemos que, ao fazer isso, machucamos você. E permitiram que Gustavo passasse por cima de vocês, acrescentei. Ele usou seus nomes, e vocês nem perceberam.
Nós fomos tolos, meu pai disse, sua voz carregada de amargura. Eu fui um idiota. Acreditei que estava sendo um bom pai para Juliana, quando, na verdade, eu estava afundando minha própria família. O silêncio tomou conta da sala. Lázaro me olhou, esperando que eu tomasse a dianteira da situação. Respirei fundo antes de falar. Eu não sei se posso simplesmente perdoar e fingir que nada aconteceu, confessei. Foram anos de exclusão, de dor. E eu não quero que meu filho cresça sentindo que não é amado pelos avós. Minha mãe começou a chorar. Dessa vez, eu vi sinceridade em seus olhos. Nós queremos mudar, ela sussurrou. Se você permitir, queremos tentar. Lázaro finalmente se manifestou. Isso não vai acontecer do dia para a noite, disse. Mas se vocês realmente querem recuperar o tempo perdido, terão que provar. Meus pais assentiram. Eu ainda sentia uma barreira entre nós, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez, havia uma chance de recomeço. Quanto a Juliana e Gustavo, o destino deles foi selado. Gustavo foi processado pelos meus pais e por outras pessoas que ele enganou. Juliana, que sempre viveu sob a sombra dele, teve que enfrentar a realidade de que tudo desmoronou ao seu redor. Tentou se reaproximar de mim, mas eu já não tinha mais espaço para ela na minha vida. E assim, a vida seguiu. Dessa vez, com novas perspectivas, novos limites e, talvez, um pouco mais de justiça. Se você ficou preso nessa história do começo ao fim, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ver essa história e comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário.